Bom dia, muito obrigada. Os advogados têm sempre esta tarefa ingrata de trazer os temas mais teóricos, mas não menos necessários, e por isso é que vos trago aqui hoje o novo Regulamento Europeu da Inteligência Artificial. Bom, é inegável que o uso da inteligência artificial tem vindo a beneficiar a gestão de recursos humanos nas empresas, com ganhos de eficiência muito significativos, e a tendência será necessariamente o crescimento e a amplificação e diversificação do uso da inteligência artificial no contexto de trabalho. E, portanto, esta expansão acarreta também alguns riscos, porque temos esta tendência muito natural para confiarmos na objetividade dos resultados que são produzidos por estes sistemas de inteligência artificial e esquecemos as mais das vezes que os algoritmos que compõem estes sistemas não são mais do que construções humanas, somos nós que alimentamos estes sistemas, que os trabalhamos, que os treinamos e, portanto, como nós, os sistemas acabam por ser tendenciosos, os resultados, pelo menos, e falíveis. E, portanto, é com este quadro de, por um lado, crescente utilização dos sistemas de IA e, por outro, de riscos que já se vêm materializando, que o legislador europeu decidiu criar este Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, que já foi publicado no ano passado e que já está em vigor, mas que tem uma aplicação faseada. E é, portanto, a primeira peça legislativa supranacional a abordar o desenvolvimento da inteligência artificial numa perspectiva transversal e que traz aqui importantes obrigações no contexto laboral para os empregadores. E é com estes objetivos, com o objetivo de, por um lado, promover a inteligência artificial e, por outro, controlar os riscos que já se começam a materializar, que este regulamento vem trazer uma série de obrigações para restaurar até a confiança nos sistemas. Traz aqui, como dizia, uma série de obrigações e de exigências de governação que são aplicáveis em vários pontos da cadeia de valor digital da IA e que vai desde os fornecedores aos utilizadores de sistemas de inteligência artificial que sejam naturalmente estabelecidos no território da União Europeia. E, portanto, as empresas e empregadoras, aqui na qualidade de utilizadores destes sistemas, ficarão sujeitos ao cumprimento de obrigações que são previstas neste regulamento. Muito rapidamente, o que é regulado por este regulamento são estes sistemas de IA. A definição é muito técnica, mas só para ficarem com uma ideia, são exemplos típicos de sistemas de IA, o Copilot, a Siri, o Tesla Autopilot, sistemas de reconhecimento facial, também os softwares de recrutamento que utilizam inteligência artificial e com os quais já estarão familiarizados. E para determinar as obrigações a que os operadores destes sistemas ficam sujeitos, o regulamento segue uma abordagem baseada no risco e, portanto, classifica 4 níveis de risco, considerando a função do sistema de IA, a função que desempenha e também as finalidades específicas para que o sistema é utilizado. E, portanto, atribui um risco inaceitável e estes sistemas não poderão de todo ser utilizados, portanto, são sistemas que são proibidos, as organizações não os podem utilizar. Os de risco elevado, que são sistemas que acarretam algum risco e que, portanto, têm associados algumas obrigações mais apertadas, e os sistemas de risco limitado ou risco mínimo ou nulo, que têm obrigações pouco significativas. E transpondo esta categorização de que falava para o contexto laboral, o regulamento começa por classificar como de risco inaceitável, portanto, são sistemas que não podem, em absoluto, ser utilizados. Antes de mais, os sistemas de IA que utilizam os dados biométricos das pessoas para inferir as emoções de uma pessoa, e aqui, neste nosso âmbito, estamos a falar tanto de trabalhadores como de candidatos a emprego, como prestadores de serviços. E o que se fala aqui é de uma coisa que certamente já terão ouvido falar, que é a tecnologia das emoções, que tem sido a vir muitíssimo desenvolvida e que é muito utilizada para acompanhar o processo de recrutamento,
Portanto, há algoritmos de recrutamento que vão eliminar os candidatos com base no nível de entusiasmo que os candidatos demonstram numa entrevista, e também para inferir níveis de produtividade ou de stress através dos softwares que analisam os movimentos corporais dos trabalhadores. Talvez tenha interesse para algum dos presentes. A Comissão Europeia, numas guidelines que publicou aqui há pouco mais de um mês, dá como um exemplo destes temas de IA proibidos a utilização das webcams ou de sistemas de reconhecimento de voz nos call centers, para perceber se detectar as emoções dos trabalhadores, perceber se os trabalhadores, quando estão a atender as chamadas de clientes, demonstram irritação ou impaciência ou stress. E o que vem dizer a Comissão Europeia é que não é permitida a utilização destes sistemas, a não ser que tenham como único propósito a formação do trabalhador e desde que não possam ter impacto na sua avaliação de desempenho ou nas suas promoções. E, portanto, para além destes que são só permitidos se tiverem estas finalidades, também será permitido, e aqui já por razões de segurança, a utilização de sistemas com estas características que tenham como finalidade, por um lado, medir a ansiedade com base nos níveis de stress dos trabalhadores que utilizam máquinas pesadas ou componentes químicos perigosos, e, por outro lado, também estes sistemas que servem para nivelar o cansaço dos condutores de veículos. E, por outro lado, são também categorizados como de risco inaceitável e, portanto, absolutamente proibidos os sistemas que utilizam os dados biométricos, e aqui falamos dos traços ou formato da cara, a cor da pele, para categorizar os trabalhadores com o objetivo de obter dados sensíveis que, de outra forma, os empregadores não teriam acesso, e falamos aqui da filiação sindical, convicções políticas ou religiosas, orientação sexual, e pelo potencial discriminatório estes temas também são proibidos. Notar que estas normas do Regulamento Europeu que prevêem a proibição destes sistemas com estas características já está em vigor desde fevereiro deste ano. Portanto, se os utilizam, é de erradicar o quanto antes. E depois temos também alguns sistemas que o regulamento classifica como de risco elevado e que atribui algumas obrigações que vamos já ver mais à frente, mas só para trazer aqui mais contextos, o que faz o regulamento é acompanhar a vida de um contrato e vem classificar os sistemas por fase do contrato. Na fase de recrutamento, classifica como de risco elevado quaisquer sistemas de IA que sejam utilizados para selecionar candidatos e para analisar e filtrar candidaturas e avaliar candidatos. Estima-se que, hoje em dia, cerca de 70% das grandes empresas utilizem e recorram a estas soluções de inteligência artificial com estas características, de forma a simplificar os processos de recrutamento. Exemplo disso, não terão já ouvido falar, um sistema desenvolvido por uma empresa norte-americana, HireVue, que é utilizado por grandes empresas, a Hilton, a Unilever, pelo menos utilizam estes sistemas, que reconhecem, através do reconhecimento facial, vão analisando a pessoa durante a entrevista, as palavras que utiliza, os movimentos, o tom de voz, e o que faz é elaborar um perfil profissional referente às capacidades e à potencial responsabilidade e estabilidade pessoal desta pessoa. O que acontece é que estes sistemas com estas características são alimentados ou podem ser alimentados e treinados com algoritmos tendenciosos e que vão gerar resultados discriminatórios, é o chamado algorithmic bias, e exemplo disso, aqui há alguns anos a Amazon utilizava um sistema que deixou, entretanto, de utilizar porque se apercebeu que esse sistema favorecia os candidatos que utilizavam nos seus CVs algumas palavras que eram mais utilizadas nos currículos dos candidatos do sexo masculino e, portanto, naturalmente resultava numa discriminação das mulheres no processo de recrutamento. E, portanto, é precisamente por reconhecer a existência deste risco de discriminação e de outros que o Regulamento Europeu vem classificar como de risco elevado estes sistemas. Depois, também, na fase de execução do contrato, o regulamento classifica como de risco elevado os sistemas que sejam concebidos para serem utilizados na tomada de decisão, que afetem os termos da relação de trabalho, a promoção na carreira, a afetação ao posto de trabalho, a distribuição de tarefas
e quando sejam baseados num comportamento individual ou nas características ou traços pessoais de uma pessoa, e, por outro lado, também aqueles que sejam utilizados para controlar e avaliar o desempenho e a conduta dos trabalhadores. E, por fim, na fase de cessação do contrato, também é classificado como de risco elevado a utilização de sistemas de IA que sirvam para tomar decisões quanto à cessação do contrato, e aqui o exemplo típico é da seleção de trabalhadores para um despedimento coletivo ou para a extinção do posto de trabalho. E a este respeito, não há muito tempo, um grande empregador português recorreu a um algoritmo para selecionar os seus trabalhadores para um despedimento coletivo, sendo que o critério de seleção, ou um dos critérios, era o do absentismo, e o que acontece é que o algoritmo que foi utilizado desconsiderou situações de doença, de ausência por doença e, portanto, faltas justificadas, e conduziu a resultados discriminatórios que foram, aliás, reconhecidos pelo Tribunal. E, portanto, é este o panorama. A Comissão irá disponibilizar uma lista com exemplos práticos do que é que deve ser incluído dentro de cada uma destas fases, como o que é que devem ser classificados como risco elevado, mas, em termos gerais, é precisamente isto. E depois, para estes sistemas de risco elevado, o regulamento sujeita aos empregadores, na qualidade de utilizadores destes sistemas, a um conjunto de obrigações, precisamente que têm em vista a mitigação do risco, e há muitas obrigações mais técnicas, mas destacava apenas estas três. Por um lado, a aplicação de medidas de supervisão humana que sejam indicadas pelos fornecedores destes sistemas, ou seja, as empresas têm que implementar estas medidas, garantir que estes sistemas são supervisionados por alguém na sua organização. E depois garantir que estas tarefas de supervisão humana são executadas por pessoas com competências e formação necessárias, e autoridade também, para que possam efetuar bem estas tarefas. Por outro lado, também garantir a qualidade dos dados que são utilizados nestes sistemas, ou seja, assegurar que os dados de entrada são suficientemente representativos para as finalidades, em função da finalidade, para garantir que não conduz a resultados discriminatórios. E também um dever de informação aos trabalhadores e representantes dos trabalhadores antes da implementação ou da utilização de qualquer sistema de IA de risco elevado. Esta obrigação não é nova no nosso ordenamento jurídico. O Código de Trabalho, desde 2003, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, já introduziu uma obrigação de informação dos trabalhadores e das estruturas representativas sempre que sejam utilizados, se bem que o Código de Trabalho estende também aos algoritmos, mas sistemas de inteligência artificial que tenham estas características, que possam influenciar decisões. E, portanto, embora aqui, só esta nota, embora aqui o regulamento tenha um quadro sancionatório bastante mais pesado do que aquele que está previsto na nossa legislação, portanto, também ter atenção a isso. E sobre este dever de informação, só duas notas. O dever de informação é aplicável não só aos trabalhadores e trabalhadores temporários, mas também aos candidatos que estão no processo de recrutamento e que são sujeitos à avaliação por estes sistemas. E, por outro lado, também não só a informação deve ser prestada não só à Comissão de Trabalhadores, há poucas, e aos delegados sindicais, mas também pode ter de ser prestada, por exemplo, no âmbito de um despedimento coletivo, à Comissão Representativa de Trabalhadores que seja constituída. Portanto, só alertar para estes dois pontos. E depois há também uma obrigação geral comum a qualquer sistema que seja utilizado no âmbito da organização, que é o de proporcionar formação em literacia de IA. Esta obrigação também já está em vigor desde fevereiro deste ano. E, portanto, esta obrigação aproveita não só os trabalhadores que tenham que utilizar estes sistemas e que façam a supervisão destes sistemas, mas também todos os trabalhadores que, não utilizando os sistemas, sejam destinatários de decisões que tenham por base resultados produzidos por estes sistemas e, portanto, para terem a certeza que percebem a informação que lhes é prestada. A Comissão Europeia publicou muito recentemente aqui um repositório de práticas de literacia em inteligência artificial, que compila contribuições de várias empresas da União Europeia em diversos setores de atividade. E, portanto, esta lista é pública, está disponível, poderão consultá-la. E entre as principais práticas destacam-se
talvez duas. A realização de sessões de formação nestas matérias que são organizadas de acordo com a complexidade técnica e o nível de envolvimento de cada um dos trabalhadores nestes temas e, por outro lado, também a implementação de guias sobre o desenvolvimento e a utilização e supervisão destes temas. E, portanto, são boas práticas que podem guiar a preparação das empresas para o cumprimento deste regulamento e também para pensarem de forma estruturada nos vossos planos de formação profissional e até para a criação de códigos de conduta e pegando precisamente aqui nos códigos de conduta, o regulamento também incentiva as organizações a adotarem códigos de conduta para garantir uma utilização que seja responsável e ética dos sistemas de inteligência artificial. Quanto à entrada em vigor, como dizia, este regulamento já está em vigor, entrou em vigor em 1 de agosto do ano passado, mas tem uma aplicação faseada, sendo de reter essencialmente duas datas. O 2 de fevereiro deste ano, como falei, quando entraram em vigor as obrigações relativas aos sistemas de IA proibidos, que não podem de todo ser utilizados, que falei inicialmente, e também as obrigações de formação em literacia de IA, portanto, isto já está em vigor, e o 2 de agosto de 2026, do próximo ano, será a data em que entrarão em vigor as obrigações relativamente aos sistemas de risco elevado, de que também falei. Em caso de incumprimento destas obrigações, as empresas ficam expostas a coimas, sendo que as coimas são na casa dos milhões, portanto, veem aqui que podem ir até aos 35 milhões ou até 7% do volume de negócios anual da empresa a nível mundial. Portanto, são coimas muito pesadas, a que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aliás, já nos habituou. E, portanto, deixava só... Bem, se calhar não via tempo, mas o tempo já me passou. Mas, muito rapidamente, uma sugestão para que possam adaptar-se e preparar-se para o cumprimento das obrigações, verificar se utilizam ou pretendem implementar sistemas de IA no âmbito laboral, categorizar esses sistemas, consoante o nível de risco, verificar as obrigações e apostar, isto é essencial, na literacia em IA através de ações de sensibilização e de formação e, por fim, a implementação de uma política que dê cumprimento a estas obrigações de informação, que estabeleça regras sobre a utilização e parece-me importante que a empresa defina claramente quais são as funções que podem ser exercidas com o recurso aos sistemas de inteligência artificial e aquelas que não podem de todo ser exercidas e depois também garantir alguma disciplina interna nesta matéria com a responsabilização de desvios na supervisão eficaz da utilização dos sistemas. E muito obrigada, espero ter deixado aqui... Obrigada.